Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Estamos de volta aqui, né, numa aula excepcional na quinta-feira. Nossos encontros são às sextas, mas a gente retorna hoje aí, a pedido da coordenação, em razão da Semana Nacional das Aulas aí. Então, a gente vai dar prosseguimento à nossa matéria Direito Individual do Trabalho. Hoje, como a Roseli perguntou ali no chat, nós vamos ter algum material, vamos sim trabalhar com a apostila e vamos trazer o caso que a gente conversou na semana passada. Vocês terem um pouquinho de vista, né, na prática. Depois, se for o caso, eu disponibilizo também lá no Classroom esse material, tá? Na verdade, eu vou trazer a ata. Conforme for, eu mostro também a minha petição, né, para vocês. Certo, gente? Como a gente falou antes, a aula então funciona como? É uma aula de exposição inicialmente, depois a gente traz ou exercícios ou casos práticos ou discussões sobre temas ou casos, né, trazidos por vocês ou por mim, certo? Então, quem tiver algum caso, quiser trazer para conversar, para enriquecer a aula, fica à vontade, certo? Bom, gente, o que a gente, fazendo só uma recapitulação, o que a gente falou além das regras ao longo do semestre, né, que vão ser utilizadas pela gente aqui? A gente fez um esboço histórico do direito do trabalho, né, desde as formas de prestação de serviços antigas até as legislações mais recentes, né, dando destaque principalmente para a Constituição Federal de 1988, que trouxe, né, isso em âmbito nacional, um rol de direitos muito importantes, que são considerados como os direitos mínimos dos trabalhadores. Certo? Beleza, professor. Isso foi da aula passada, né? O que você trouxe para hoje? Bom, hoje a gente vai trazer ainda, é uma aula ainda bem conceitual, apesar de a gente trazer um caso prático no final da aula. É bem conceitual, a gente vai falar um pouco de conceito, vai falar de natureza jurídica, e aí em seguida entra a questão de princípios, né? Que a gente tem que tratar de princípios. Toda a seara trabalhista, toda a área de direito, né, ela tem princípios, e esses princípios são a base, as ideias fundamentais de cada disciplina. Não é diferente de direito do trabalho, certo? Então, vamos compartilhar aqui o material. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Apareceu aí para vocês, gente? Ó, essa apostila que eu vou disponibilizar para vocês, ó, aquele esboço histórico que nós falamos aí da Revolução Industrial, falamos aí da CLT, que foi criada em 43, que foi no período da Era Vargas, né? Falamos também da Constituição Federal, que traz no artigo 8º aí, no artigo 7º da Constituição Federal os principais direitos, certo? Estão conseguindo visualizar aí direitinho, né? E hoje, então, professor? Hoje a gente começa a falar de direito do trabalho especificamente, já abandonando a parte histórica, e começa falando do quê? Nada mais importante do que a gente falar, pessoal, da definição do que seria o direito do trabalho. Então, professor, como que a gente poderia definir? Lembrando, de doutrinadores para doutrinadores, de estudiosos para estudiosos, gente, haverá o quê? Haverá uma conceituação. Então, eu trouxe uma conceituação aqui, dada pelo ministro TST, hoje ministro TST, que já é um doutrinador antigo. Na minha visão, ele tem a principal doutrina, a doutrina mais clássica de direito do trabalho aí, dos últimos pelo menos 20 anos, que é o Maurício Godinho Delgado. E qual que é a conceituação, qual que é a definição que a gente tem de direito do trabalho? O direito do trabalho nada mais é do que o complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam uma relação empregatícia de trabalho e outras normativamente especificadas, englobando não só as regras, mas também os princípios, os institutos, todos relacionados, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva, contra trabalhadores e tomadores de serviço, não deixando de apontar também que trata da questão de direito coletivo. Então, nada mais é direito do trabalho, complexo de princípios, regras e institutos jurídicos sobre a relação trabalhista, seja ela de maneira individual, seja ela de maneira coletiva. Então, essa seria uma definição ela bem ampla, ela não é específica exatamente para poder abarcar e compreender
todas as relações de trabalho que a gente pode ter hoje no nosso sistema pátrio, no nosso sistema nacional. Beleza, professor. Por que você está trazendo a definição de novo aqui para a gente? Você já tinha mencionado a aula passada aí, que por cima tinha mencionado. Porque a gente mencionou um exemplo, a aula passada, que se tratava de relação de trabalho e não relação de emprego. Como assim, professor? Relação de trabalho, pessoal, ele é o gênero. E a relação de emprego é uma das formas inseridas dentro dessa relação de trabalho. Portanto, a justiça do trabalho, ela analisa não apenas relação de emprego, mas outras relações decorrentes da relação de trabalho. Então, para dar um exemplo, a gente vai estudar ao longo desse semestre, aquele contrato formal de trabalho, onde se anota a carteira de trabalho, ela tem um termo chamado de relação de emprego ou relação empregatícia ou vínculo de emprego. É o termo utilizado para todos nós, no caso, por exemplo, dando um exemplo, eu sou professor contratado pelo ISEC, eu tenho a carteira assinada, eu tenho uma relação de emprego. Qualquer disparidade, qualquer conflito existente entre nós será analisado e decidido pela Justiça do Trabalho. Diferentemente de outra relação de trabalho, que também é analisado pela Justiça do Trabalho, mas ela não é aquela situação de carteira assinada, uma outra situação, uma prestação de serviço, uma outra relação que não necessariamente seja de prestação de serviço, como, por exemplo, discussões de greve, discussões de sindicatos contra sindicatos, ações de dano moral, muitas vezes decorrente da relação de trabalho, todas elas são de competência da Justiça do Trabalho. Então, a gente tem que abandonar aquela ideia que a Justiça do Trabalho vai analisar apenas aquela relação de emprego com carteira assinada, não apenas essa. Essa é a principal, com certeza é o principal foco da Justiça do Trabalho, mas não é o único, tanto que no exemplo que eu mencionei, a gente vai ver ao final da aula aquela ata que eu prometi, é uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Beleza, professor. Natureza jurídica. Gente, sempre que vocês... Eu tinha muita dificuldade, né, quanto à questão de entender o que era natureza jurídica. Mas, para ficar bem simples para vocês, professor, o que é natureza jurídica? Natureza jurídica nada mais que a essência de um ramo do direito, a essência de uma área do direito. Então, isso é empregado, natureza jurídica, dentro do ramo do direito. A gente vai ter que, então, quando fala-se no termo natureza jurídica, você está buscando a essência. Qual que é a essência das normas criadas para aquela seara, para aquele ramo do direito? Bom, a gente tem como classificação de natureza jurídica, principalmente, né, eu coloquei aqui 5, vocês estão acompanhando aí na apostila, 5 espécies, né, ou 5 classificações de natureza jurídica, mas já adianto para vocês que apenas 2 dessas são unânimes. As outras são discussões sobre a viabilidade, ou se são possíveis ou não, ou se são aceitáveis ou não. Então, as 2 primeiras são. Então, a natureza jurídica, ela pode ser, o ramo pode ser direito público, direito privado. Essa é unânime. Essa discussão, a maioria dos doutrinadores faz essa classificação só em direito público e privado. No entanto, existe ainda quem classifica em direito social, direito misto e direito unitário. Ah, beleza, professor. E qual que é a diferença dessas naturezas jurídicas? O direito público é quando um dos sujeitos da relação jurídica está investido no poder de impor sua vontade, ou seja, é uma regra imposta, ou seja, a aplicação de uma norma imposta por um terceiro que não está relacionado com aquela situação. O exemplo, todas as regras de direito público são o quê? Exemplo que a gente pode, aliás, ramos de direito público que a gente pode citar o direito constitucional, direito administrativo, ou seja, porque na verdade existe a imposição de uma regra, criada uma legislação para regular não uma relação privada, mas uma relação onde existe um ente terceiro, onde ele impõe sua vontade em relação aos demais. Então, a gente tem que respeitar direito constitucional, a gente tem que respeitar direito administrativo e, normalmente, quando há essa imposição do direito sobre terceiros, né, a gente estará diante de direito público. Além disso, o direito público, ele cria normas que eles vão regular situações para terceiros, ou seja, obriga o cumprimento por terceiros, certo? Não há liberdade na criação dessas regras e normas. Existe o quê? Uma obrigação de cumprimento dessas regras. Tem exceções? Temos, mas via de regra é isso. Então, direito público nada mais é do que a criação aí de regras
referente a sujeitos numa relação jurídica que tem o poder de impor a vontade, ou seja, o Estado ele impõe a vontade sobre os seus administrados. Por isso que eu mencionei aí, por exemplo, vamos mencionar outra ramo, direito público, direito criminal. O que acontece? O direito penal. Ou se houver, por exemplo, via de regra, né? Se houver, por exemplo, homicídio, o Estado pode deixar de punir o homicídio, né? Salvo nas exceções lá, legítima defesa, estágio de necessidade, esse tipo de coisa, né? Que são os excludentes. Mas, via de regra, o Estado ele não tem essa possibilidade de deixar de impor sua vontade. Ele tem que cobrar, ele tem que punir aquele que venha violar a norma. E outra, a norma ela é imposta para todos, inclusive ao poder público. Isso é a natureza jurídica de direito público. Então, mencionei 3 exemplos aí. Administrativo, direito constitucional, direito penal. São ramos, tem natureza jurídica de direito público. Diferentemente do direito privado, quando existe uma relação de 2 sujeitos em igualdade de condições. No direito público, não estamos em igualdade de condições. Por quê? Porque o interesse público ele prevalece sobre o privado. Por isso que ele impõe, né? Ele obriga o cumprimento de regras, como eu falei no direito penal, diferentemente no direito privado, que, pelo menos via de regra, em tese, existem 2 sujeitos que estão no mesmo patamar em igualdade de condições. Nessa situação, o Estado ele vai criar norma para as pessoas, né, que estão nessa relação jurídica. No entanto, esse não é voltado para o Estado, não é uma norma, não é um regramento voltado para o Estado. Ele normalmente disciplina situações entre os jurisdicionados ou seus administrados. Então, o direito privado são o quê? Quando 2 sujeitos da relação jurídica se enfrentam em igualdade de condições. Ou seja, não há uma diferença aí de tratamento. O tratamento ele é igualitário. Além disso, a norma, quando ela é criada, aquela que tem que ser observada, ela trata as partes de maneira igual. Portanto, esses são os duas principais naturezas jurídicas. Quando se classifica a natureza jurídica, essas são as 2 principais classificações. No entanto, existe ainda, né, doutrinadores que dizem que existe direito social. Outros ainda classificam em direito misto e mais né, uma nova classificação e incide aí como direito unitário. Direito social, eles dizem que todos aqueles direitos concedidos às pessoas que têm por objetivo, de alguma forma, de ajuda, seria um direito social, ou então de proteção, né, um protecionismo, seria um direito social. O direito misto seria nada mais que a reunião de direito público e privado, ou seja, seria uma mescla do que a gente falou acima, entre direito público e direito privado, e o direito unitário é uma classificação que diz que não existe essa distinção, e o direito ele é um só, portanto os regramentos deveriam servir para todos. Essas 3 aí, né, essas 2 últimas, na verdade, são mais recentes, e as outras, como eu disse, muitos livros, doutrinas que vocês vierem a procurar, pessoal, vão estar só apenas com direito público e privado, porque essa é a classificação clássica de natureza jurídica. E o direito do trabalho? Onde que ele está inserido aqui, pessoal? O direito do trabalho, ele nada mais é do que o ramo do direito privado. Por quê, professor? Primeiro, exemplo de direito privado. Direito empresarial, direito comercial, direito civil, são todos ramos de direito privado, onde são criadas regras, onde não há uma imposição e normalmente as partes estão em igualdade de condições. E o direito do trabalho? Como a gente mencionou na aula passada, o direito do trabalho, ele é um direito aí, deixa eu arrumar aqui. Direito do trabalho, ele advém do direito civil, né? Quando iniciou-se aí o direito do trabalho, a gente visualizou que o direito do trabalho não tinha regramento próprio e havia aplicação de artigos e disposições do Código Civil. E não diferente, assim que o direito do trabalho ele conseguiu a sua emancipação, saiu de dentro do direito civil, ele manteve a sua natureza jurídica, ou seja, manteve a natureza de direito privado, certo? Ou seja, é um ramo da ciência que tem autonomia e ele é natureza jurídica de direito privado. Então, eventualmente, se cair alguma prova, pergunta qual que é a natureza jurídica do direito privado, do direito do trabalho? É de direito privado. Por quê? Porque existe uma série de normas aí que são criadas para regular a situação entre particulares. Normalmente, eu falei para vocês,
o contratante e o trabalhador, normalmente empregador e empregado. Não há uma criação de normas aí onde há uma prevalência, por exemplo, de um órgão público. Não, na verdade haverá pelo menos o tratamento dado de igualdade, certo? Aí existe uma discussão dizendo que o direito do trabalho não seria nem público nem privado, por isso que eles classificam como direito social ou um direito misto. Por quê? Porque, via de regra, ainda que as normas criadas de direito privado e de direito do trabalho sejam normas voltadas para as relações jurídicas, as partes não estão em igualdade de condição, razão pela qual eles entendem que é uma mescla de ramos, né, de normas de direito privado e normas de direito público. Algumas mantendo a igualdade, outras havendo uma imposição para tentar garantir um equilíbrio em razão da condição de trabalhador, do trabalhador em relação ao empregador. Certo? Mas, para evento de prova, se cair uma pergunta dessa, caiu na prova da ordem, a mãe já tem um tempinho, já deve ter mais de 4 anos, 5 anos atrás, sobre essa pergunta, falando em direito ao trabalho, uma pergunta assim, o direito do trabalho, tinha um texto, o direito do trabalho é um direito que concede muitos direitos sociais, com previsão no artigo 7º da Constituição Federal, contudo, qual é a natureza jurídica? Alguma coisa nesse sentido, e aí tinha as opções lá, direito público, direito unitário, direito misto, mas se for para realmente marcar em questão de prova, pode marcar direito privado, certo? Professor, beleza, já vimos a definição, vimos a natureza jurídica, qual que é o próximo ponto? Próximo ponto, fonte do direito. Fonte, se a gente pegar a palavra na gramática, na língua portuguesa, a fonte nada mais do que uma obra original, né, a origem de algo, de onde vem alguma coisa. Então, fonte é de onde brota, né, nascedouro. Normalmente, esse é o conceito de fonte, segundo o nosso vocabulário, né, o vocabulário segundo a nossa língua portuguesa. No entanto, a gente tem que trazer esse conceito de fonte para o direito. E o que são fontes do direito? Nada mais é do que a base de um ramo, ou seja, a matéria-prima de uma determinada seara, de alguma disciplina. Portanto, quando eu falo fontes do direito do trabalho, estou falando de onde vêm as legislações e as regras de direito do trabalho, de onde vem a base do direito do trabalho. Vocês já devem ter estudado essa questão de fontes em direito civil, estou fazendo apenas uma recapitulação aqui para vocês. Por quê? Porque, via de regra, as fontes elas se classificam em fontes materiais e fontes formais. Professor, recapitula para mim aí de novo fonte. Então, fonte do direito já nada mais é do que a base de um ramo, certo? De onde surgem as regras de direito do trabalho. E aí nós temos de duas ordens, fontes materiais e fontes formais. Professor, o que é fonte material? Fonte material nada mais é que um momento pré-jurídico. É o acontecimento antes de uma existência de uma lei. Um acontecimento que é prévio à legislação, né? Portanto, a gente tem o quê? Uma situação onde não há legislação ainda, mas existe uma movimentação, existe uma ação que já vai fundamentar a criação de um direito. Exemplo, professor. Então, antes da gente ter uma série de legislações, hoje em dia a gente tem uma legislação mais densa de direito do trabalho, mas antigamente ela era escassa, como a gente mencionou no histórico. O que acontecia? O movimento dos trabalhadores ele era fundamental para reivindicar direitos e assim conseguir atingir um patamar mínimo que a gente tem hoje na Constituição Federal. Então, como que era exercido isso? Através dos sindicatos, através dos movimentos dos trabalhadores e através de greve. Então, vamos dar um exemplo aí. Professor, a gente não tinha 13º na legislação. Não tinha. O que acontece? Era prática, né, quando o país começou a se industrializar, e em razão do crescimento econômico e da boa condição inicial do Brasil, do capitalismo, o que acontecia aí? O Brasil estava se desenvolvendo, e aí os empregadores estavam em condição melhor e começaram a pagar um 13º como costume. E aí esse costume, depois os trabalhadores, né, se acostumaram, pediram para que isso fosse incorporado no direito e houve uma criação de uma lei. Então, isso é o momento pré-jurídico, antes da normatização. Isso é fonte material.
material. Então, os movimentos, quando a gente fala de direito de trabalho, quais são as fontes materiais de direito de trabalho? Normalmente, são os movimentos dos trabalhadores reivindicando novas condições. Então, vamos mencionar agora um outro exemplo. Digamos aí que a gente quer agora um adicional, criar um novo adicional aí em razão de raios solares, né? Porque quem trabalha no sol vai ter direito, ou quer criar um novo direito. Todo esse movimento, seja debate jurídico, seja debate pelo legislador, seja o movimento dos trabalhadores para criar essa norma, já pode ser considerado como uma fonte material, ou seja, é a existência de uma norma jurídica, ou seja, a existência de um requerimento antes da norma jurídica, ou seja, a luta por direitos melhores, melhoria nas condições dos trabalhadores antes do direito estabelecido. Ah, beleza, professor, isso é fonte material. Exatamente, deixa eu citar isso aqui. E as fontes formais, professor? Então, você diz que tem fonte material e fonte formal. Fonte formal é o momento pós-jurídico. Já é o direito positivado. É quando já existe uma normatização. Então, aí a gente consegue visualizar então, a diferença entre fonte material e fonte formal. Fonte material, momento pré-jurídico. Normalmente, os movimentos dos trabalhadores na reivindicação de direitos. Ou seja, isso é uma fonte material. Esse movimento é ele que vai impulsionar a criação de de uma nova regra de proteção ao trabalhador, por exemplo. Diferentemente da fonte formal, já é uma fonte pré-estabelecida, pós-jurídica, direito positivado, já existe uma regra jurídica sobre aquele determinado assunto. E a fonte formal ela ainda se subdivide em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Fonte formal heterônoma é quando existe um terceiro que cria uma norma para regular a relação entre dois destinatários que não foi quem criou a norma. Ou seja, é um terceiro que não tem interesse na relação de outras pessoas, de outros entes, que cria uma norma para regular a relação desses dois. Então, a gente tem aí um agente externo, um terceiro, que vai criar uma norma e essa norma vai valer para outras pessoas, via de regra, para outros destinatários. Exemplo, gente, normalmente a gente está falando das normas criadas pelo Estado, ou seja, a positivação dos códigos, nossa legislação, normalmente são criados pelo Estado, poder público, para regular a relação do jurisdicionado, ou seja, dos particulares. Então, ele é o quê? Ele não tem um interesse em quem ganhe, mas ele tem um interesse em regular a relação entre esses dois. Então, isso é uma fonte formal heterônoma. É a criação de uma norma por um terceiro desinteressado para uma relação jurídica da qual ele não participe. Ou seja, ele cria normas para os destinatários principais. Beleza, professor? Exemplos de fontes formais heterônomas. Aí, como mencionei para vocês, são as legislações criadas pelo Estado. Constituição Federal, lei, tratados, convenções, né, decretos, medidas provisórias, todas elas são fontes formais heterônomas, certo? Por quê? Porque há uma criação uma regulação por lei de uma situação criada por terceiro para regular situação entre duas pessoas que não têm relação com o Estado. Então, fonte formal heterônoma nada mais é do que a nossa codificação, a nossa legislação criada pelo Estado, ou seja, um terceiro cria norma para regular uma relação ou várias relações de pessoas que não são que não compõem o Estado, ou seja, destinatários da norma que não compõem o Estado. Ou seja, essas duas pessoas aqui, que é criada a lei, elas não participam na elaboração da norma. É terceiro que cria a norma para ser aplicada ao caso concreto, certo? Aí, seguindo fontes formais autônomas, que eu mencionei para vocês, as fontes formais autônomas, ao contrário das fontes formais heterônomas, são as normatizações criadas diretamente pelos destinatários das normas, ou seja, as próprias partes que estão digladiando ou estão discutindo, elas vão criar a norma, elas vão discutir, vão criar a norma sem a participação do terceiro, sem a participação do Estado. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha.
Apareceu por aqui. Aqui. Espera aí, sumiu meu bate-papo aqui. Pera. Aqui. Vamos lá. Pergunta, professor, esse terceiro é jurídico? Não, aqui a gente não precisa necessariamente estar numa relação jurídica já, tá, Larissa? Então, não é aquele termo de interesse jurídico que a gente estuda lá em processo civil ainda não. Nessa questão aqui, é terceiro que cria a norma. Então, na verdade, o Estado, quando ele cria uma norma de direito penal, direito constitucional, a própria lei de direito do trabalho, o que ele faz? Ele vai criar uma norma para regular uma relação de direito privado, ou seja, para regular empregador e empregado. Normalmente, ele não é o destinatário da norma. E na hora de criar essa norma, não há participação desses destinatários. Por exemplo, empregado e empregador nem sempre eles participam na criação, eles não estão participando dessa criação da norma pelo Estado, certo? Questão de pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz, porque aqui a gente ainda está falando em abstrato. Né? Quando se cria uma norma, essa norma ela pode ser voltada tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, vamos dar um exemplo aí. Quem pode ser empregador? Empregador pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Se existe uma regra para pagar férias, tem hoje estabelecido no artigo 129 da CLT as regras sobre férias. Beleza. Quem criou essa norma? Quem criou a regra de férias foi o Estado. Então, a gente tem uma legislação, um artigo, um dispositivo na CLT que criou o quê? Um direito do trabalhador, um dever da empresa e um direito do trabalhador. Essa norma vai se aplicar à pessoa física ou pessoa jurídica? Para as duas. Se for contratante pessoa física, se tiver uma empregada doméstica, se tiver um motorista, você pode contratar como pessoa física e essa norma ela é aplicada tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. E esse terceiro que eu estou me referindo, Larissa, é o Estado. Então, fontes formais heterônomas são o quê? É a criação de uma lei pelo Estado para regular a relação entre particulares. Em relação, não particulares, na verdade, pode ser, não necessariamente só particulares, mas vai criar uma normatização referente a uma situação onde o quê? Não há participação dos destinatários. Então, cria-se uma norma por um terceiro. Esse terceiro normalmente é o Estado para regular situações dos jurisdicionados, certo? Então, para ficar claro, gente, fonte formal heterônoma nada mais é do que a elaboração de uma normatização por um terceiro. Que terceiro é esse? Em geral, é o Estado que cria, o Estado, né, o Brasil, que cria a legislação, ou dependendo aí, se for uma norma de âmbito estadual, o Estado federação, né, Estado membro da federação, é que vai criar essa norma. Então, esse é o terceiro que está aí inserindo a norma, está criando a norma para regular uma situação sem participação dos destinatários. Então, no exemplo que eu mencionei, o Estado, né, o Brasil, criou a regra de férias. Houve a participação de empregado e empregador nesse estabelecimento? Não. Quem criou foi o Estado, ou seja, o legislador votou, criou uma norma estabelecendo as regras sobre férias. Beleza. Essas férias, quem vai aplicar? Empregado e empregador. Ambos são os destinatários, mas eles não participaram na elaboração dessa normatização. Certo? Tranquilo? Ah, beleza, professor. E fonte formal autônoma? Agora vai ficar mais claro na hora que eu explicar a fonte formal autônoma. Fonte formal autônoma. Fonte formal autônoma quando a criação, a elaboração, a normatização com participação imediata dos destinatários finais. Ou seja, aqui não existe um terceiro que cria a norma para ser aplicado para os destinatários. Aqui os próprios destinatários, as próprias partes vão elaborar uma norma e essa norma vai valer entre elas. Não existe a participação, portanto, de um terceiro na criação dessa norma. Então, é bem simples. Normalmente, adveio do Estado, adveio do terceiro, que é o Estado, normalmente o Estado, a gente estará diante de fonte formal e heterônimo. Agora, se foi criado pelos próprios destinatários, nós estaremos diante de fonte formal autônoma, porque não houve interferência de um agente externo, não houve a interferência do Estado. Exemplo, vou mencionar os dois principais aí de direito do trabalho, acordo coletivo e convenção coletiva. Professor, o que é acordo coletivo? O que é convenção coletiva? Fiquem tranquilos
que isso será o quê? Detalhado semestre que vem em âmbito do direito coletivo do trabalho. Mas para vocês entenderem o que é fonte autônoma, eu vou fazer uma explicação mais simples de convenção e acordo, para vocês conseguirem distinguir a convenção, desculpa, a fonte heterônoma da fonte autônoma. Professor, então tá, o que é convenção coletiva de trabalho? Gente, convenção coletiva de trabalho nada mais é do que o pacto realizado entre sindicato dos trabalhadores de um lado e sindicato dos empregadores do outro lado. Então, a gente tem sindicato dos trabalhadores de um lado, sindicato dos empregadores do outro lado. Eles vão, conversam, vão dialogam e o que estabelece um instrumento que é chamado de convenção coletiva. É como se fosse um contrato redigido entre sindicato e sindicato, de empregados e empregadores, estabelecendo uma série de regras que será aplicado àquela determinada categoria. Que categoria? Motoboy, ramo do transporte, construção civil. Existem vários sindicatos de vários ramos. Então, todos eles podem conversar, lógico, com sindicatos que tenham representatividade e vão estabelecer esse instrumento. Nesse instrumento pode ter lá, por exemplo, hoje a gente fala em horas extras, as horas extras, né, o pagamento para quem trabalha além da jornada é um adicional de 50%, certo? O que acontece? Se na convenção coletiva eles estiverem estabelecidos, nós vamos pagar aqui, ao invés de 50% por hora extra, nós vamos pagar 100%. Mas a lei prevê 50%. Já, a lei prevê 50%. Se é a lei, quem criou a lei foi o Estado. Então, a gente está diante de uma fonte formal heterônoma. Agora, sindicatos, entidades destinatárias da relação, criam a normatização aumentando o adicional de 50 para 100, vai ter que aplicar qual? O de 100, ou seja, 100% para o pagamento das horas extras. No entanto, quem criou isso foi o Estado? Não. Houve participação do Estado no estabelecimento desse instrumento? Não. O Estado participa na Convenção Coletiva do Trabalho? Não. É uma discussão entre os destinatários, entre entes particulares, sem a participação de um terceiro. Então, essa regra foi estabelecida em razão da convenção coletiva. Então, a gente está diante de uma fonte formal autônoma. Rodrigo, tem algum erro na escrita do conceito fontes formais autônomas? Você diz no conceito, Rodrigo? Deixa eu ver aqui, peraí. Você diz o conceito de fonte formal autônoma? Porque aqui, ó. É positivo. Distingue-se das fontes formais autônomas. Isso. Na verdade, distingue-se das fontes formais heterônomas, né? Aqui. Obrigado. Positivo, mestre. Tamo junto. Valeu, brigadão. É isso aí. Gosto de ver assim, ó. O Rodrigão tá esperto. Gostei de ver. Então, Rodrigo, realmente estava errado. Por quê? Porque distingue a fonte formal autônoma da fonte formal heterônoma. É exatamente isso. Justamente por se caracterizarem pela participação imediata dos destinatários na produção da norma, sem interferência do Estado, sem interferência do agente externo, certo? Então, professor, e o acordo coletivo, já que você mencionou? O segundo instrumento aí, tanto convenção coletiva como acordo coletivo. Acordo coletivo, gente, é o pacto. Presta atenção agora, hein? É o pacto entre sindicato dos trabalhadores, de um lado, e empresa do outro lado. Professor, mas é igual a convenção. Não é. Convenção é pacto entre sindicato e sindicato, sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores. Acordo coletivo é o pacto de sindicato dos trabalhadores e empresa diretamente. Então, é algo mais específico. Enquanto convenção regula a categoria, o acordo ele regula uma situação de uma determinada empresa. Mas ela tem a mesma função da convenção coletiva, ou seja, é uma regra estabelecida entre os sindicatos, trabalhadores e empresa. Eles vão estabelecer direitos nesse instrumento e esse instrumento vai vincular as partes. Então, por exemplo, se no acordo coletivo a empresa se comprometer a pagar uma cesta básica a cada 3 meses para o trabalhador, a empresa tem que pagar, tem que conceder no prazo de 3 meses a cesta básica, ou uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, ou todo mês. Por quê? Tem alguma regra, tem alguma lei hoje de direito de trabalho que obriga a empresa a pagar cesta básica?
Não tem. A fornecer cesta básica, não tem essa regra no nosso sistema. Mas eu posso inserir um acordo coletivo, nesse pacto normativo entre sindicatos ou sindicatos e empresa? Posso. Mas a partir do momento que eu estabeleço e entra em vigor essa normatização, esse acordo coletivo, essa convenção coletiva, ela vai vincular as partes. Foi-se criada uma norma diretamente pelos destinatários que deve ser cumprida. Se a empresa, por um acaso, não estiver fornecendo essa cesta básica, o trabalhador pode acionar a Justiça do Trabalho e cobrar essa cesta básica. Certo? Ficou claro aí, gente? Conseguiram visualizar? Então, fonte material. Fonte material, momento pré-jurídico. Não existe uma legislação específica. Há um movimento para a criação de normas. São os movimentos dos trabalhadores, normalmente buscados aí através de movimento ou greve. Fonte material, fonte formal material, né? Aliás, primeiro fonte formal. E fonte formal? Fonte formal é o momento pós-jurídico. Já existe uma criação de uma normatização e essa será a base do direito. E ela se divide em fonte formal heterônoma, fonte formal autônoma. Fonte formal heterônoma nada mais é que aquela materializada através de uma imposição, ou seja, da elaboração de uma norma por um terceiro externo que não relacionado aos destinatários daquela norma. Então, normalmente, todas as normas já positivadas, elas são o quê? Criadas pelo Estado, criados aí, né, pelo Brasil, pelo nosso país, e ela é aplicada aos jurisdicionados, aos destinatários principais. Então, normalmente, a Constituição e as leis, os códigos, são todos fontes formais heterônomas. Por quê? Porque não há participação imediata dos destinatários. Diferentemente da fonte formal autônoma, que é justamente a observação feita pelo Rodrigo, ele faz o quê? Ele distingue por quê? Porque a criação da norma sem participação de terceiro, diretamente pelos destinatários. As principais exemplos que tem é acordo e convenção coletiva, quando a gente fala de direito do trabalho, certo? Assim a gente termina essa parte inicial. Vamos falar de princípios, falar um pouquinho de princípios, a gente começa, não vai dar tempo de terminar, para depois a gente passar para análise do quê? Para análise do caso, né, que a gente mencionou na aula passada, para a gente trazer um pouquinho de prática para vocês, certo? Professor, princípios. O que são princípios? Gente, princípios, né, ele advém aí do termo latim, princípio, que também é conhecido como uma ação conhecimento de origem. Né? Seria a base, o fundamento, a ideia inicial. Se a gente trouxer para direito do trabalho, quando a gente fala princípios de direito do trabalho, qual é a base, qual é a origem, quais são as regras, o fundamento do direito do trabalho. E aí a gente tem alguns princípios que a gente vai ver mais à frente. Mas para ficar claro, gente, princípios de direito do trabalho nada mais são do que proposições básicas. São a base fundamental, típica de uma determinada matéria. No caso, o fundamento, a base aí do direito do trabalho, certo? Então, o alicerce do direito são os princípios, certo? Beleza. Primeiro princípio e mais importante de todos, gente. Isso aqui vocês têm que saber, gente, porque é objeto de discussão na prática e vira e mexe, cai em prova da ordem em concurso público. Isso aqui tem que saber, tá? Então, é um princípio, o primeiro que eu trago aqui é o princípio mais importante de direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Gente, por quê? O que existe a proteção? O que é esse princípio da proteção? Por esse princípio, existe a relação entre empregado e empregador está em desequilíbrio. Por quê? Porque o empregador ele é tido como a parte forte dessa relação e o empregado é tido como a parte hipossuficiente, a parte frágil da relação. Então, para equilibrar essa relação, aplica-se o princípio da proteção, ou seja, haverá uma normatização com o objetivo de proteger a parte fraca para tentar equilibrar essa relação. Então, isso é princípio da proteção. Então, o princípio da proteção ele tem por objetivo equilibrar a relação dos sujeitos do contrato de trabalho, ou seja, entre empregado e empregador. Ou seja, a gente está diante aí de uma desigualdade no pacto laboral. E aí, para garantir uma proteção maior, existe a legislação de princípio da proteção. Alguém perguntou alguma coisa? Não? Deixa eu ver aqui. Não. E, então, gente, a gente parte aí do início que o quê? A gente viu, né, quando falou... Por isso que professor.
Oi, Bom Simone. dia, Bom dia. tudo bem? Tudo? É só para falar do áudio. Tem alguém com o áudio ligado e está falando com algum filho. É só para lembrar, porque está saindo bem aqui para todo mundo ouvir. Tá, então, gente, quem tiver aí, deixa eu ver se eu consigo ver quem que acho que já fecharam, né? Apesar que filho a gente quer brigar todo tempo, né? Mas aí, É verdade, é verdade. É que criança é aquele negócio, que é atenção, né? aham, em casa é difícil estar com criança mesmo. Mas isso aí, professor, desculpa interromper a aula. É só para avisar Nada, mesmo, para não ficar desconfortável para a pessoa depois também. nada. Tá, Então obrigada. tá. Obrigado, eu, Simone. Então, retornando, gente. Então, princípio da proteção, o que a gente viu? Ponto importante. Você vê como uma aula ela é importante para outra aula. A aula passada a gente viu que quando o direito do trabalho foi, né, nasceu lá a partir da Revolução Industrial, não haviam normas de proteção aos trabalhadores. Então, os empregadores abusavam de tudo quanto é forma. Exigiam jornadas exaustivas, não havia proteção contra acidente de trabalho, não havia fornecimento de equipamento de proteção individual, não havia proteção de trabalho infantil, o trabalho da mulher, a mulher trabalhava até pouco tempo depois de dar luz, então não haviam proteções, né? Em razão disso, o que o Estado verificou, né, na hora de criar as fontes formais heterônomas, as legislações? Que eles precisavam equilibrar essa relação. Então, eles tinham que trazer leis que viessem a proteger o trabalhador para dar maior equilíbrio, dar pelo menos uma proteção, né, para os hipossuficientes. Então, o princípio da proteção tem por objetivo equilibrar a relação dos sujeitos do contrato de trabalho, certo? Gente, eu não estou... Vocês podem estar acompanhando aí, né? Eu vou descendo aqui para vocês irem acompanhando, mas eu não vou lendo, né? Vocês veem que a minha explicação é mais ou menos, é o que está, na verdade, na apostila, mas eu não faço a leitura até porque é coisa maçante. Então fica melhor a explicação e aí depois a gente, né, vocês dão uma lida na apostila, certo? Seguindo, gente. Apesar, né, que agora, depois da reforma de 2017, houve uma flexibilização nessa questão da proteção do trabalhador. Por quê? Porque a gente vai explicar mais à frente que agora há a figura do trabalhador hipersuficiente, diferente do hipossuficiente. O hipossuficiente é aquele que é considerado frágil da relação. No entanto, existem situações onde ocorrerão os hipersuficientes, ou seja, trabalhadores que não têm tanta fragilidade em relação ao empregado. Bom, claro até aqui, né? Princípio da proteção. O princípio pelo qual criam-se direitos com o objetivo de equilibrar, proteger o trabalhador para dar equilíbrio na relação do contrato de trabalho. Outro ponto. O princípio da proteção ele se subdivide em outros 3 princípios. Princípio do indúbio pró-operário pró-miso, e princípio da norma mais favorável e princípio da condição mais benéfica. Vocês já estudaram lá em direito criminal um princípio bem parecido, né, que é o mais conhecido que o próprio indúbio pró-operário, que é o indúbio pró-réu, né? Vocês estudaram que, na dúvida, vocês vão favorecer o réu, ou seja, quem está sendo aí incriminado. Já em indúbio pró-operário, ou também considerado, ou também chamado de indúbio pró-mísero, ele é o quê? Uma proteção ao trabalhador. Ou seja, quando houver alguma situação onde o empregado esteja em situação de dificuldade ou haja uma discussão, uma interpretação possível sobre determinada matéria, você vai fazer aquela interpretação que é mais viável a favorecer o trabalhador. Ou seja, né, desde que também não venham violar a norma, né, gente? Isso aqui é o quê? Então, havendo uma norma e 2 interpretações possíveis, a gente vai aplicar aquela que é mais favorável ao trabalhador. Professor, pode dar um exemplo prático? Posso, gente. Vou dar um exemplo aí de indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero. Gente, em 2015, houve a regulação através de legislação do aviso prévio proporcional ou aviso prévio gradual, também se chama. O que é isso? O aviso prévio, quando você é dispensado, pela Constituição, ele garante que quem estiver pedindo desligamento ou se a empresa desligar, ela tem que trabalhar em tese por um período aí, a partir do aviso por mais 30 dias. Pode ser indenizado, dispensado? Pode, mas a lei ela diz, se o indivíduo for dispensado ou ele pedir demissão, ele tem que cumprir um aviso prévio de 30 dias. No entanto, houve uma elaboração em 2015 do quê? Do aviso prévio proporcional, ou seja,
da possibilidade de extensão do aviso prévio, certo? O que fala o aviso prévio proporcional, gente? O aviso prévio proporcional que a cada ano de trabalho acrescentar-se-á no aviso prévio 3 dias de aviso. Ou seja, se eu trabalho há mais de um ano, eu vou ter 33 dias de aviso. Se eu trabalho há mais de 2 anos, eu vou ter 36 dias de aviso prévio, certo? Ou seja, 36 dias até o desligamento. Isso é a regra até chegar no máximo de 90 dias. Ou seja, de 30 a 90 dias, de acordo com os anos de trabalho. Fiquem tranquilos que a gente vai voltar em aviso prévio mais para frente. Mas eu estou apontando isso aqui para vocês, porque para vocês entenderem a questão da dúvida. Na legislação, nessa lei que criou o aviso prévio proporcional, o que ele estabelece? Será concedido, ele não fala se o benefício é concedido para o empregado ou para o empregador. Ele fala só lá. Em caso de desligamento ou dispensa, haverá o acréscimo de 3 dias por ano de trabalho, certo? Ou seja, 3 dias a cada dia de trabalho para os trabalhadores, né, poderem exigir ou terem mais tempo para se recolocar no mercado de trabalho. O que acontece? Como eu disse para vocês, na norma não fala quem que é o destinatário do aviso prévio proporcional. E surgiram várias interpretações sobre essa norma, sobre esse aviso. E o que acontece? Havia interpretação dizendo que era aplicável ao empregado, interpretação entendendo que era aplicável ao empregado e ao empregador, e interpretação que era apenas ao empregador. Bom, a terceira teoria já foi descartada, que era voltada apenas para o empregador, e ficou uma discussão. Não. A questão do aviso prévio proporcional, ele é direito do trabalhador e direito da empresa. E outros defenderam que era apenas direito do trabalhador. O que acontece? Em razão do indúbio pro operário, uma interpretação mais favorável ao trabalhador, compreende-se que essa proporcionalidade é aplicável apenas ao empregado. Então, se o empregado pedir demissão, digamos que ele ficou 10 anos aí na empresa, então seriam mais 30 dias, né? O que acontece? 30 mais 30, então ele teria que fornecer 60 dias de aviso, ou seja, trabalhar mais 60 dias antes de se desligar da empresa. Ou seja, seria exigido também o aviso prévio do empregado. Só que essa interpretação não foi a que prevaleceu, fizeram a interpretação em favor do trabalhador, em dúbio pro operário, em dúbio pro mísero, no sentido de que, não, só tem que dar o aviso prévio proporcional se a empresa dispensar. Então, se a empresa dispensar e o indivíduo tivesse 10 anos de trabalho, ele teria 60 dias de aviso prévio, ou seja, a empresa teria que remunerá-lo por mais 60 dias ou indenizá-lo, por exemplo. Às vezes a empresa não quer mais que o trabalhador trabalhe, ele vai lá e indeniza esse indivíduo, né? Ele indeniza esse trabalhador. Portanto, isso aí é a regra. Ficou claro, gente, o exemplo? Então, a gente tem uma norma, falei do aviso prévio proporcional, e existem 2 interpretações. Uma que era favorável a empregado e empregador e outra que favorável apenas a empregado. A interpretação que prevaleceu é essa, favorável ao trabalhador. Isso é indúbio pro operário. É uma norma que comporta várias interpretações, você vai optar por aquela que é mais benéfica ao trabalhador, certo? Então, esse é o primeiro subprincípio do princípio da proteção. Segundo princípio da norma mais favorável. Aqui muda um pouco, tem que tomar cuidado para não confundir os subprincípios. Princípio da norma mais favorável é o quê? Na existência de mais de uma norma sobre o mesmo tema, você vai aplicar aquela norma que é mais favorável. Ah, professor, é igual em dúbio pro operário. Não é. Em dúbio pro operário é uma norma com várias interpretações, né? Então, uma norma com várias interpretações, você vai optar por aquela que é mais benéfica, certo? Beleza. E na aplicação da norma mais favorável? Não, a norma mais favorável são várias normas e você vai escolher aquela norma que seja mais favorável ao trabalhador, certo? Dá exemplo aí, professor. Vou dar um exemplo. Acho que eu já até mencionei, né? Existe aí a lei que fala que as horas extras garantem um adicional de 50%. E na convenção coletiva está um adicional de 100%. Qual que a gente vai aplicar? Caso eu trabalhe em horas extras como professor, digamos aí que tem esse acordo coletivo, ou convenção coletiva, com as instituições de ensino ou com o ISEC. Bom,
se tem duas normas, uma que foi criada pela legislação e outra impacto coletivo, né, que a gente viu que é fonte autônoma, ou seja, uma convenção coletiva, eu vou aplicar aquela que é mais favorável ao trabalhador. Então, se está dizendo que as minhas horas extras devem ser pagas com 100% porque está em convenção coletiva, vai pagar com base na convenção coletiva e não com base na legislação. Por quê? Porque ela é uma norma mais favorável do que a norma criada pela legislação. Ah, legal, professor. Então, havendo aí várias normas sobre o mesmo tema, a gente aplica aquela que é mais favorável ao trabalhador. Exatamente. Claro até aqui, gente? Tudo certo? Conseguiram visualizar a diferença do indúbio pró-mísero do princípio da norma mais favorável? Ficou claro? Certo? Existe também, gente, tá? Uma discussão. Sim, Rodrigo. Sim, mesmo sendo a Constituição. Então, quando vocês estudam, lá em Direito Civil, vocês estudam a pirâmide de Kelsen, né? Ou, aliás, lá em Constitucional, vocês estudam a pirâmide de Kelsen, né? Que é o quê? A ordem de preferência das normas. Começa a Constituição no ápice, aí depois vem as leis, depois vem os decretos, vão descendo até chegar na portaria, né? Você tem aquela pirâmide de Kelsen conhecida, né? Só que no processo no direito do trabalho, essa pirâmide de Kelsen ela é flexível exatamente por conta do princípio da norma mais favorável. Então, não importa onde esteja, qual seja, aonde foi concedido esse benefício, se ele é mais favorável, ele vai prevalecer sobre o outro, inclusive sobre a Constituição. Nesse exemplo que eu mencionei das horas extras, é a mesma coisa. Na Constituição, ele fala que as horas extras é pago com um adicional de 50%. Mas se a gente estabelecer, sei lá, num regulamento de empresa, que o adicional é de 100%, regulamento de empresa nada mais é do que um regramento dentro da empresa, ou seja, regras da empresa. Ela sequer é aplicada fora da empresa. Mas se ela estiver estipulando lá que as horas extras são pagas com um adicional de 100%, esse regulamento da empresa ele vai sobrepujar a Constituição, vai valer mesmo sobre a Constituição. Por isso que chama-se de pirâmide de Kelsen móvel ou flexível na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque não existe aí um regramento fixo de ordem ou de preferência ou de prevalência de normas em direito do trabalho, desde que ela sempre seja mais favorável. Agora, se a gente fizer ao contrário, se a gente piorar a situação do trabalhador, aí não. Então, vou dar um exemplo. Na Constituição, já que o Rodrigo mencionou, o adicional, lá no artigo 7º, ele fala que é de 50% para as horas extras, beleza? Beleza, 50%. Se eu, por um acaso, fizer um acordo coletivo para pagar adicional de horas extras com 25%, é possível? Aí eu faço a pergunta para vocês, vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula aí. E aí? Eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, né, tenho a CLT que estipula as horas extras com adicional que tem pago no mínimo de 50%. Vem outro pacto, outra norma, outra regulação, e eu estabeleço um adicional de 25% para as horas extras. Eu posso? E aí, gente? Roseli já respondeu ali, ó, não. Mas alguém quer se arriscar aí? Tem alguém acordado aí? Alô? Vou bater aqui, ó, para acordar alguém aí. Exatamente. Não tem como, porque o princípio ele estabelece que ela vem para beneficiar isso, Rodrigo. Isso, Sonildes. É isso aí. Não tem como. Se for para beneficiar, maravilha. Você pode aplicar norma de menor hierarquia. Agora, se for para prejudicar, aí não. A gente tem que buscar o que? A situação aí que garante a situação mais favorável ao trabalhador. Exatamente, Rodrigo. Então, se for para melhorar a condição do trabalhador, beleza. Ah, mas por que só para melhorar? Porque a gente já estudou que esse princípio é um princípio que é decorrente do princípio da proteção, ou seja, é para proteger o trabalhador, certo? Outro ponto importante, esse ponto que eu vou falar ainda dentro de norma mais favorável, gente, é um tema mais complexo e normalmente ele não é abordado em provas de OAB ou de concursos mais, digamos aí, menos complexos, mais simples. Por quê? Porque isso aí você vê mais em pós-graduação, que é a teoria o quê? Discussão sobre teoria, a como se aplica a norma mais favorável, né? Ao princípio da norma mais favorável. Existem 3 teorias que tentam explicar a aplicação da norma mais favorável. Teoria do conglobamento,
teoria da acumulação, certo? Teoria da acumulação e teoria do conglobamento mitigado. O que cada uma dessas? Eu vou só explicar, tá? Eu não vou abordar essa questão na minha prova, mas é só para não deixar passar, porque está na apostila também. Então, se a gente estabelecer aí uma convenção coletiva e um acordo coletivo, por exemplo, né? Havendo choque entre uma convenção e um acordo coletivo, hoje, né, em razão da reforma, prevalece o que está no acordo coletivo, certo? Agora, existe uma discussão antes, caso de choque, você ia aplicar todo o instrumento ou você ia fracionar o instrumento? Então, por exemplo, antes tinha discussão do quê? Horas extras do acordo coletivo é de 70%, da convenção é de 100%. Aí o adicional de periculosidade do acordo coletivo era de 100% e o da convenção coletiva era de 50%. Então, existiam dispositivos diferentes, ou seja, dois instrumentos com tratamento diferenciado dos direitos, sendo que ele era melhor em um ponto e o outro era melhor em outro ponto. Hoje, né, prevalece a teoria do conglobamento, que é o quê? Nada mais é do que você aplica o instrumento de maneira globalizada, ou seja, você não vai pensar cada trecho bom quando se tratar de conflito de acordo e convenção coletiva. Você ia optar apenas por aquele que fosse de maneira globalizada, conglobada, ou seja, em conglobamento para aplicar. Ou seja, você não ia pegar o melhor de cada um dos instrumentos do acordo de convenção. Você ia optar apenas por um deles. No entanto, essa discussão ela perde um pouco a importância, por isso que até não vai ser objeto de avaliação. Por quê? Porque com a reforma que vem em 2017 agora, houve a instituição do quê? Havendo conflito entre convenção e acordo coletivo, prevalece o acordo coletivo. Professor, mesmo que venha para prejudicar, sim, esse artigo dispositivo inserido na CLT, ele muda a realidade um pouco da norma mais favorável e estabelece, quando houver conflito entre convenção e acordo, tá? Convenção e acordo coletivo, entre esses dois instrumentos, prevalece o acordo coletivo, porque o legislador entendeu que ele é mais específico, ele analisa a situação daquela empresa e não da categoria. Professor, mas pode ter, então, convenção coletiva e acordo coletivo no mesmo, por exemplo, no mesmo município? Pode. Então, pode ter aí um pacto entre sindicato dos trabalhadores, dos professores, com o sindicato das empresas de ensino, beleza? Dos empregadores de ensino, beleza. Eles fazem lá que o pacto é de 100% pagamento não vão pagar agora insalubridade por causa do contato do giz, vão pagar com 50%, beleza? Beleza. Tá, isso está na convenção coletiva, análise pacto entre sindicatos e sindicatos. E vem o acordo coletivo agora do sindicato dos professores com o ISEC, ou seja, com uma empresa específica. Pode. Só que eles estabelecem que o adicional por contato do giz não é de 50%, como está na convenção coletiva, mas é de 30%. Nesse caso, há uma exceção ao princípio da norma mais favorável, no seguinte sentido: não vai aplicar aquele que é mais favorável, vai aplicar aquilo que está estabelecido no acordo coletivo, porque a lei assim estipulou, certo? Então, a lei define que em caso de conflito sobre o mesmo direito, você vai aplicar aquele que está em condição, que está em acordo coletivo e não em convenção coletiva de trabalho. Então, a regra, havendo uma norma que seja mais favorável, se aplica a ela. No entanto, se a norma estiver prevista em acordo e convenção e houver o conflito entre esses dois instrumentos, você vai aplicar aquele que está em acordo coletivo de trabalho. Ficou claro, gente? Então, é uma exceção à regra trazida agora em 2017, com a reforma final de 2017, a partir de novembro de 2017. Gente, eu vou parar aqui, marquem aí, eu vou disponibilizar a apostila lá para vocês, que a gente parou no terceiro subprincípio da proteção da condição mais benéfica. Por que eu vou parar? Porque agora a gente vai trazer aquele caso, voltar a relembrar aquele caso e ver na prática aqui uma questão de direito do trabalho, certo? Só para relembrar. Professor, o que você trouxe mesmo? Gente, você só me confirme se foi esse caso, porque eu vou falando de casos e acontecimentos, e muitas vezes eu falo para uma turma falo para outra turma outra, mas aí vocês me confirmem. Eu acho que foi esse, se não foi, aí vocês me corrijam, por favor. Eu tinha dito,
né, que até para explicar que a competência da Justiça do Trabalho ela não está restrita apenas à matéria de relação de emprego, ou seja, apenas relação de empregado e empregador, mas também situações como acidente de trabalho de prestador de serviço. O que acontece? Eu falei que um indivíduo, né, uma cliente, uma pessoa me contratou para defendê-la num processo judicial trabalhista, para fazer o quê? Para defender porque ela tinha sido acionada por um acidente de trabalho onde um indivíduo veio a despencar de uma altura de 6 metros ao fazer uma manutenção no telhado, certo? Caiu e, infelizmente, faleceu. O que acontece? Ela me contratou e me explicou a situação. Foi esse caso, né? Foi esse do acidente de trabalho, né, gente? Que eu expliquei ou foi outro? Aí o que acontece? Ela me contratou por quê? Porque ela foi acionada, a mãe do falecido entrou com uma ação pedindo dano moral, tá? Pela perda do filho, e dano material, que é o pensionamento, porque ela disse que ela era dependente do filho, certo? Primeiro ponto, o dano moral. Vocês já devem ter estudado em direito civil. O dano moral ele pode ser dano moral em ricochete. Professor, o que é dano moral em ricochete? Quando um acontecimento com outra pessoa vem a refletir em você. Não é um dano moral próprio, é um dano moral que advém de uma situação de um terceiro. Então, o falecimento do filho trouxe uma angústia, uma dor para aquela mãe, portanto, isso é o dano moral em ricochete. Uma relação de prestação de serviço e um acontecimento veio a refletir, causar um sofrimento para aquela, nesse caso, para essa mãe, para aquela pessoa. Então, ela pediu dano moral em ricochete pela perda do filho e pediu pensionamento, porque ela disse que ela era dependente do filho. Beleza. O que acontece? O advogado entrou contra, né, a minha cliente, só que minha cliente ela era inquilina do imóvel. Ou seja, ela não era proprietária, não foi ela que contratou e ela não autorizou a entrada para a manutenção. O que houve? No período de chuva, havia muito vazamento de água pelo telhado e estava estragando os produtos dela que ficavam no barracão, no galpão. O que acontece? Por 2 anos ela pedia e ainda sugeriu, olha, eu vou contratar alguém para fazer a manutenção do telhado e vou descontar do aluguel. Aí o proprietário disse que não vou, esse valor, né, passou o valor, esse valor eu não vou aceitar. Deixa que eu vou procurar um prestador de serviço para fazer a manutenção do telhado. Ele ficou dessa forma conversado. E aí, né, ele não aceitou a proposta da minha cliente, dela contratar um serviço especializado, e ele disse, não, eu vou levar lá. Só que não falou quando, não falou quem era o prestador, se era habilitado ou não. Ele simplesmente, né, viu aí, tem esses prestadores de serviços, né, que tem até adesivos, né, nos carros aí, e falou, ó, o proprietário foi lá, viu na rua, pegou o telefone, combinou com o rapaz e levou o rapaz até o imóvel que é dele, né, onde a minha inquilina, a minha cliente, que é inquilina, está presta seu serviço. Chegando lá, se valeu, né, da condição de proprietário, né, avisou lá o porteiro, ó, eu vou entrar porque eu sou proprietário e eu vim fazer a manutenção do telhado. Ele acompanhou, ele levou, ele contratou, ele acompanhou a manutenção, inclusive acompanhou o momento lá do acidente, onde o rapaz pisou no telhado, ele partiu, o rapaz veio a cair, certo? Acontece, o indivíduo morreu e né, a mãe, no caso aí, o advogado, entraram contra a inquilina e não contra o proprietário. Nós alegamos a questão da ilegitimidade de parte, ou seja, que não era responsável pelo acidente, porque não foi ela que contratou, ela não permitiu a entrada e não houve sequer o acompanhamento. Até a Politec, sempre que há morte de alguém, né, mesmo que seja por acidente, há uma perícia técnica. E quem, inclusive, acompanhou a perícia técnica foi o proprietário e não a inquilina. Vocês terem uma ideia, a inquilina ela só tomou conhecimento muito tempo depois, quando até a Politec já tinha ido embora. Ela tomou... tinha ido embora não, mas já estava finalizando a perícia. Então, para vocês verem que ela não tinha contato. Nós fizemos essa alegação, fizemos uma defesa bem robusta. Na Justiça do Trabalho, gente, a gente já tem que apresentar, né, no caso, aí a minha tese era de legitimidade de parte, mas na Justiça do Trabalho você não pode alegar apenas um ponto. Você tem que trazer, em razão do princípio da eventualidade, rebater todos os demais pontos, inclusive em direito material. Ou seja,
se há ou não responsabilidade, culpa exclusiva da vítima, tudo isso tratado na peça de defesa. Chegou na audiência de conciliação, que foi agora em agosto desse ano, a gente expôs isso, né, para a juíza, expôs isso para o advogado outra parte, a conciliadora, né, que era uma audiência de conciliação excepcional, por causa da pandemia foi marcada essa audiência, e ela perguntava, vocês têm acordo? A gente fala, não, nós não temos acordo, porque não, a cliente, a fulana, não é a responsável pelo acidente. E aí acontece, a juíza, né, verificando, acompanhando o processo, verificou, né, olhou a nossa defesa e viu que havia muita... a nossa defesa estava na linha muito forte, um fundamento muito bacana, a gente não tem como prometer decisão para ninguém, mas existe um fundamento muito forte. E o que acontece? Deixa eu abrir aqui o documento. A juíza compreendeu aí que o cliente... Cadê? Ixi, está fechado. Espera aí, deixa eu abrir de novo o documento aqui. E aí a juíza compreendeu o nosso fundamento e deu oportunidade do advogado reclamante se manifestar. Compartilhar. Está aparecendo aí, né, gente? Vejam que eu só... só fiz o quê? Fiz aqui só... né, retirei aqui o nome das partes, até para não ocasionar nenhum tipo de, né, violação ou constrangimento, né? A gente tirou o nome das partes. Ó, vejam que tinha um valor da causa lá de 513.820. A ata de audiência foi dia 10 de agosto agora, ó. Certo? Aí houve aqui, ó, houve aqui, ó, tinha a conciliadora, a participação da conciliadora, e a conciliadora tentou aí fazer algum tipo de acerto e a gente negou, a gente falou, ó, a gente não tem proposta de acordo porque nós não somos responsáveis, a gente não tem como fornecer um valor se a cliente não é responsável, certo? Então a gente ficou inconciliado, não houve proposta de acordo. No entanto, lá, constou aqui, ó, vocês estão acompanhando aí, né, gente? Vou marcar aqui, ó, vamos pegar a canetinha. Ó, fui informado, eu informei que não houve proposta de acordo. Só que acontece, nós argumentamos em audiência que ela não era a cliente não era a parte legítima, ela não era responsável pelo acidente, que ela era mera locatária do espaço. E quem seria o responsável seria o contratante, que era a proprietária. Foi o que a juíza mandou redigir aqui na ata, né? A escrivã anotou, certo? Então está aqui, ó, os patrões reclamados argumentam que a sua cliente não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, mas mera locatária do imóvel, cujo serviço teria sido contratado pela proprietária, como consta da defesa. Beleza, professor? E aí o que aconteceu? Nós registramos, eu falei, né? Aliás, a juíza sugeriu e eu concordei, eu falei, silêncio. Eu acredito que a nossa tese está muito forte, não há responsabilidade por parte da nossa cliente, e na eventualidade de condenação vai ter um honorário de sucumbência. Hoje, a gente trabalha, a partir de 2017, existe o que se chama de honorário de sucumbência. O que é isso? Tudo que uma parte alegar em juízo, normalmente o trabalhador alegar e não provar, ele perde esse pedido, haverá condenação desse trabalhador ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária, ao advogado da parte vencedora daquele pedido ou daquele pleito. Não precisa ser do processo inteiro na Justiça do Trabalho, mas é por pedido, né? Então, eles tinham pedido dano moral e dano material, que deu aquele valor de 513 mil. Hoje, honorários sucumbenciais, eles variam entre 5% e 15%. Mas, na prática, os juízes estão tabelados, eles dão 10%. Então, imagina 10%, se a nossa tese, né, a minha tese, viesse a ser aceita, o que acontece? Haveria uma condenação, a gente ia afastar a responsabilidade da minha cliente e haveria uma condenação em honorários sucumbenciais na proporção de 10% do valor da causa. Portanto, seria de R$ 51.382 que o empregado ia dever para mim, para o escritório. Tá? Por quê? Por causa dos honorários sucumbenciais. O que acontece?
mas a gente sabe, para evitar risco para a empresa, sabe que muitas vezes a condição dos trabalhadores não tem, essa mulher, se fosse condenada, não teria condições nunca de pagar 50 mil reais, a gente registrou excelência. Se por um acaso, né, porque o advogado também alegou que não sabia, porque ela não sabia que não foi a nossa empresa que contratou, o advogado falou. Falei, tudo bem, doutor, se não for praticado mais nenhum ato, a gente vai renunciar aos honorários sucumbenciais, ou seja, em torno de 51 mil reais. Então, está aqui. Ó. Em razão disso, registro que no caso da autora desistir da ação em relação à reclamada, minha cliente, em nome do princípio da cooperação, caso não tenha, aí ó, um princípio, tá vendo que muitas vezes a gente fala, tem gente que não dá muito valor a princípio da cooperação aqui, ó, como fundamento para essa análise. Em nome do princípio da cooperação, caso, né, eu não tivesse mais que praticar nenhum outro ato, renuncia aos honorários advocatícios. Beleza. A juíza abriu, né, o prazo de 10 dias para o autor, para a autora, para o advogado, se manifestar. Ou seja, para eles falar se ele ia continuar contra a minha cliente ou não. Se ele continuasse, eu ia voltar, né, eu não renunciaria aos honorários, porque eu falei que só havia renúncia se não fosse praticado mais nenhum ato. Ou seja, a gente fosse excluído do polo. Beleza. Aí, recentemente, deve ter uns 10 dias, já houve o pedido de desistência da ação por parte do autor, porque depois de ver a defesa e ver tanto, porque ele não tinha visto também a perícia da Politec e a nossa defesa, ele verificou, né, que havia probabilidade de não obter êxito nessa ação contra a minha cliente. Além disso, né, em razão do princípio da cooperação, a gente indicou quem era o real responsável, indicamos o proprietário, contato, localidade onde poderia ser onde ele poderia ser encontrado, certo? Aí o que acontece? Com isso, ainda o juiz não proferiu essa decisão, haverá decisão terminativa, ou seja, extinção do processo em relação à minha cliente, sem resolução de mérito. Certo? Certo, gente? Deixa eu ver aqui, eu vou fechar aqui. Compreenderam aí? Professor, mas por que você falou tudo isso? Porque eu estava trazendo para vocês, eu trouxe um caso para vocês, para mostrar que o justiça do trabalho não vai julgar e analisar apenas relação de emprego. A gente estava diante do quê? De um acidente de um prestador de serviço. Esse indivíduo não tinha carteira assinada, seja pela minha inquilina, seja pelo próprio proprietário. Foi uma contratação para exercício de uma tarefa específica. Certo? Deixa eu ver aqui se dá tempo da gente abrir rapidinho a minha defesa aqui, para vocês verem. Era uma defesa que eu quero mostrar para vocês também, que a defesa ela não era apenas alegação de ilegitimidade. Tá? Deixa eu ver aqui. Escritório. Aqui, ó. Olha lá, gente. Ó, a gente vem aqui e faz só os tópicos, vamos passar rapidinho. Aí a gente fez uma explicação da contratação e do acidente, apontou que o proprietário, que era o contratante, que era responsável. As imagens eu tirei, tá, gente? Porque tem imagem aí que é a imagem forte do acidente. Então, até para não expor os fatos aqui, né, não expor o falecido, a gente retirou. Olha lá, a gente fala da Politec, certo? Ou seja, recebemos o laudo da Politec. Olha lá, aí falamos da questão da ilegitimidade do polo passível, indicando o proprietário do imóvel. Olha lá, inclusive que houve pagamento por parte do proprietário, né, de custos do velório para a mãe do falecido, ou seja, não houve participação nenhuma aí da minha cliente. Uma retificação ali, porque estava constando errado o nome da pessoa jurídica, tal. Impugnamos a justiça gratuita, eles estavam pedindo justiça gratuita. Olha lá, da responsabilidade da reclamada perante o acidente sofrido,
pelo serviço autônomo, porque, como eu disse para vocês, não era uma relação de emprego, era uma prestação de serviço autônomo, que aí muda um pouco essa questão da responsabilidade. Existem jurisprudências entendendo que a segurança compete ao trabalhador autônomo, apesar de que os juízes do trabalho ainda entendem que, mesmo assim, a responsabilidade é do contratante, certo? Mas a gente junta a jurisprudência. Tem aqui um tópico da culpa exclusiva da vítima. A gente alega que a queda se deu em razão da culpa do próprio trabalhador. O que mais? Aqui, ó, essa aqui dá para mostrar, não tirei. Ó, aqui foi a altura onde quebrou a telha e o rapaz caiu, né? Então, basicamente, é isso, gente. Já que a gente já atingiu o nosso prazo aqui, depois a gente traz, se for o caso, para dar uma estudada nessa defesa, porque é muito longa, são 64 páginas, eu não estou nem na página 20, estou na página 25 ainda. Então, gente, é isso por hoje. Tem alguma dúvida? Querem conversar sobre os princípios, sobre a parte da história, fonte? Querem falar alguma coisa também do caso trazido? Mais uma vez, professor, por que você trouxe esse caso? Só para mencionar, porque a gente está tratando quais são as matérias que são estudadas no direito do trabalho e não vai ser exclusivamente a matéria da relação de emprego, ou seja, contrato de carteira assinada. Pode haver outras situações também que são de competência da Justiça do Trabalho, certo? Tranquilo, gente? Vou fechar aqui. Então, gente, perguntinhas? Mais alguém? Mais perguntinhas? Perguntinhas? Não? Gente, então, agradeço a atenção de vocês. Vou disponibilizar a aula lá no YouTube, depois vou pôr lá no Classroom, tá? Até o início da semana que vem a gente já disponibiliza isso aí. Tá certo? Então, amanhã a gente retorna com mais uma aula de Direito do Trabalho, no mesmo bate-horário, certo? No mesmo horário. E tendo alguma dúvida, só mandar ao professor, só procurar, a gente está à disposição. Certo?